Olá a todos. Hoje mais um dia, que a gente vai conversar um pouco sobre uma parábola. Cada dia a gente conversa um pouquinho. Eu escrevi esse livro, Sementes Divinas, e eu reuni 28 parábolas, da Bíblia. E transcrevi nesse livro e cada dia eu falo um pouquinho de uma parábola. Hoje a gente vai falar da parábola do fermento, tá? Para quem adquiriu o livro, para quem quer adquirir, é esse que está aí na tela, Sementes Divinas, tá? Tem o link também nos comentários. E ele é a quarta parábola do livro, tá? De 28, essa é a quarta parábola. Nessa parábola, Jesus fala assim, que o reino dos céus é comparado ao fermento, que uma mulher toma e mistura 3 medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. É uma parábola bem curtinha, mas tem um significado profundo para a nossa vida, se a gente for pensar, o fermento separado, ele não faz nada. Mas a partir do momento que a gente coloca a farinha, coloca outros ingredientes, os líquidos, seja o leite, óleo, a água, esse fermento, ele começa a fermentar a massa e a massa começa a crescer. Então, esse pouquinho de fermento que se coloca, ele transforma toda a massa. Não transforma uma parte da massa, mas o todo que foi misturado nesse fermento vai ser transformado, tá? Então, no nosso dia a dia, o que a gente poderia refletir sobre essa parábola, que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E só que muitas vezes estamos lá longe da massa, Somos um fermento longe da massa. A partir do momento que a gente se encontra com a nossa família, com a nossa comunidade, esse fermento ele vai crescer. Podemos pensar também que cada um de nós somos o fermento que vai fazer a nossa família crescer. Mesmo que na sua família, todas as pessoas que estão na sua família não acreditam em Deus, mas se você acreditar na palavra de Deus, esse fermento vai fazer levedar toda a massa. Então, a salvação vai chegar para toda a sua família. Creia nisso. Basta que um membro da família acredite que todos serão salvos, tá? A gente pode refletir isso também na história de Santo Agostinho. Santo Agostinho, santo da Igreja Católica, ele foi um filósofo, foi um teólogo, da Igreja. Ele nasceu lá em 354 depois de Cristo e morreu em 430. Então ele viveu cerca de 86 anos, salvo me engano. Mas até os 32 anos de idade, ele não acreditava em Deus, da forma que nós acreditamos, da forma que ele passou a acreditar após sua conversão. E teve uma pessoa fundamental na vida dele para levá-lo à conversão. Vocês sabem quem foi? Bom, Santa Mônica, também canonizada como santa da Igreja Católica. Mônica era a mãe de Santo Agostinho. E até os 32 anos de idade, Santo Agostinho frequentou diversos lugares, Ele estudou muito, porém não conseguia acreditar em Deus
ele fez parte de uma seita maniqueísta, onde nessa seita eles acreditavam que, por exemplo, tudo era Deus. Por exemplo, o orvalho era louvado como Deus, o orvalho que caía numa folha. Então, não tinha muita consistência. E Santo Agostinho, ele percebendo isso, ele foi desanimando, né? E graças às orações de Santa Mônica, né, que foi o fermento na vida de Santo Agostinho, que ele se converteu aos 32 anos. Quando ele tinha 32 anos, ele ouviu uma voz infantil dizendo para ele abrir a lei. E ele entendeu que era para abrir a Bíblia. E abrir a Bíblia e ler a primeira coisa que conseguisse encontrar. E ele fez isso, ele abriu a Bíblia e abriu lá em Romanos, né? Romanos 13, e ele leu 2 versículos que foi fundamental para a sua conversão. Vou pegar minha Bíblia aqui para a gente ver. Romanos 13 ao 14, está escrito assim, ó: comportemo-nos honestamente, como em pleno dia, nada de orgias, nada de bebedeira, nada de desonestidades, nem dissoluções, nada de contendas, nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais aos apetites. Então, Santo Agostinho, ao ler essas escrituras, ele entendeu que deveria se converter imediatamente. E foi um grande filósofo e teólogo da igreja. Escreveu diversos livros, inclusive um que eu gosto muito, que conta toda a história de Santo Agostinho, da juventude dele, antes da sua conversão e após a sua conversão, que é o livro Confissões de Santo Agostinho, muito bom mesmo, tá? Então, esse fermento, que é o reino de Deus, ele está dentro de cada um de nós, e somos responsáveis pela conversão de toda a nossa família e pela salvação de todos. Acredite, tá? Então essa foi a mensagem de hoje, a parábola de hoje, a parábola do fermento. Quero agradecer a todos, tá? Mandar um grande abraço. E se vocês quiserem conhecer outras parábolas que estão espalhadas pela Bíblia, né, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, eu convido vocês a adquirir este livro, né, Sementes Divinas, explorando as parábolas transformadoras de Jesus. Adquira, tá num preço muito bom agora, tá? Tem o link aí da loja, e para você dar de presente para seus familiares, para sua mãe, para o seu pai, para o seu avô. Eu tomei o cuidado de escrever ele e colocar letras grandes para que todos possam ter acesso, ter facilidade na leitura, tá? Tá muito bem construído e vale a pena. Tá? Vale a pena a gente buscar a cada dia mais a transformação da nossa vida. Um grande abraço a todos. Até mais.